Quero dar boa noite a todos os seguidores da página que nos seguem. E hoje iremos falar sobre cosmovisão. Estamos recebendo aqui o pastor Felipe Fontes. Ele é pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil. Então, pastor, fique à vontade. Peço que o senhor desenvolva aí. E aqui a gente só está ouvidos. Aqui só tem para ouvir. Muito bom. Eu comecei, inclusive, a abrir uma live lá, na impossibilidade de você entrar no meu perfil. Tinha uma galera lá e eu acabei encerrando ela lá agora. E eu estava, inclusive, falando já sobre esse assunto lá na minha live. Mas eu acho que um bom lugar para a gente começar, enquanto você pode ir aí pegando as perguntas do pessoal e fazendo uma triagem dessas perguntas, acho que um bom lugar para a gente começar é definindo cosmovisão, né? Porque essa é uma palavra que tem sido usada com frequência, cada vez mais tem se tornado comum falar em cosmovisão no Brasil, no meio cristão. Acho que mais ou menos de uns 15 a 20 anos para cá, esse assunto tem bombado assim no meio, principalmente da juventude cristã. Então, muitas publicações têm sido feitas sobre cosmovisão, muitos eventos têm sido feitos sobre cosmovisão. E aí, a maioria das pessoas acha que porque tem muita coisa, então as pessoas sabem o que é. Luan, eu costumo dizer, cara, que a popularidade de uma ideia nem sempre significa a sua compreensão. Aliás, eu costumo dizer frequentemente que às vezes o mais comum é o contrário. Quanto mais uma ideia se torna popular, mais distanciada do seu sentido original ela vai se tornando. Quanto mais as pessoas vão falando a respeito de um assunto, maior é a tendência de enfraquecimento, de mal entendido a respeito do assunto acerca do qual se fala. E eu acredito que cosmovisão cristã é um desses assuntos. Tanto é que, na maioria das vezes, quando as pessoas dizem, olha, nós vamos ter uma conversa sobre cosmovisão cristã, na maioria das vezes as pessoas pensam na relação entre cristianismo e cultura. Por quê? Porque foi no ambiente da discussão entre cristianismo e cultura que o conceito de cosmovisão cristã adentrou a teologia. Foi nesse terreno da apologética que esse conceito de cosmovisão adentrou a teologia. Mas cosmovisão não é um conceito teológico, ele não nasceu na teologia, ele nasceu, na verdade, na filosofia. O primeiro pensador a usar essa palavra cosmovisão, ao que tudo indica, foi o Immanuel Kant, em uma obra chamada A Crítica do Juízo. E ele é um conceito epistemológico. Palavra difícil, né? Não é uma boa palavra para redes sociais, essa palavra, né? Epistemologia. A epistemologia é a teoria do conhecimento. Ele é um conceito que surgiu dentro do debate dos filósofos a respeito de como nós, seres humanos, conhecemos a realidade. Como nós conhecemos o mundo. E deixa eu tentar explicar muito rapidamente por que o conceito surge, tá bom? Agora eu vou fazer uma filosofia de botiquim aqui. Se os filósofos estivessem vivos e me ouvindo isso aqui, eles iam dar piripaque, tá bom? O que eu vou dizer agora. Mas é uma filosofia de botiquim só para a gente compreender bem por como é que nasce esse conceito de cosmovisão. Então, historicamente, a ideia que se teve a respeito do conhecimento era sempre o de que você tem um objeto fora do sujeito, esse objeto tem um sentido específico, e aí você tem o sujeito do conhecimento que é completamente passivo. O John Locke, por exemplo, dizia que a nossa razão é como uma tábula rasa. Ou seja, a gente tem uma folha em branco dentro da cabeça. E aí, quando a gente tem contato com a realidade, os nossos sentidos simplesmente
imprimem o significado dos objetos na nossa mente. Então, esse sempre foi o entendimento até o século XVIII, mais ou menos, tá? Então, eu tenho um objeto fora de mim, essa garrafa d'água aqui é um objeto. Eu tenho uma mente, que é uma folha em branco. Aí, quando eu, através dos meus sentidos, eu visualizo esse objeto, eu toco esse objeto, eu sinto esse objeto, aí os meus sentidos imprimem na minha mente o significado desse objeto. Agora, vamos pensar um pouquinho aqui. Se é verdade que todo mundo tem uma folha em branco dentro da cabeça, e que o sentido dos objetos é idêntico, é o mesmo, por que pessoas diferentes, analisando o mesmo objeto, dizem coisas diferentes a respeito dele? Veja, acerca dessa garrafa é mais difícil. Geralmente a gente vai chegar às mesmas conclusões. Mas vamos pensar na pandemia de coronavírus. Tem que sair de casa ou tem que ficar dentro de casa? Nós estamos vivendo uma brigaiada agora no Brasil a respeito desse assunto. Veja, o fato é o mesmo. Qual é o fato? Existe uma pandemia. Mas nós temos pessoas diferentes olhando para o mesmo fato e fazendo conclusões absolutamente distintas a respeito desse fato. Foi isso que começou de alguma forma, perturbar os filósofos naquele período. Eles disseram, ora, parece que o sujeito não é tão passivo nesse processo de conhecimento quanto a gente imagina. Parece que tem alguma coisa que se interpõe entre o sujeito e o objeto do conhecimento que determina aquilo que nós dizemos a respeito desse objeto. Isso foi o que os filósofos começaram a chamar naquele período de cosmovisão. Então, o que é cosmovisão? É alguma coisa que se interpõe entre o sujeito e a realidade e que é determinante na maneira como esse indivíduo interpreta a realidade. Por essa razão, alguns estudiosos têm usado figuras para definir o que é cosmovisão. Imagens. Uma imagem muito comum é a imagem da lente, ou a imagem do óculos. Então, os estudiosos dizem, uma cosmovisão é como uma lente através da qual nós enxergamos a realidade. Todo mundo usa ou enxerga o mundo através de uma lente. E dependendo da cor dessa lente, o mundo muda. Quando eu quero ensinar isso para adolescente ou então para criança, eu brinco com papel celofane. Você já brincou alguma vez de botar papel celofane na frente dos olhos? Você pega o vermelho e olha por ele, o que acontece com o mundo? O mundo fica vermelho. Você pega o azul, troca, bota ele na frente, o que vai acontecer com o mundo? Ele fica azul. E dependendo da cor que você colocar nos olhos, o mundo vai ganhar a cor da lente que você colocou. Então, isso é para ilustrar o papel hermenêutico, interpretativo de uma visão de mundo ou de uma cosmovisão. Essa imagem é parcialmente boa, Luan. Por que é parcialmente? Porque óculos pode dar a ideia de que a gente pode tirar e colocar a nossa cosmovisão quando a gente quiser. Fala assim, então agora eu vou usar minha cosmovisão. Aí eu boto óculos. Não, agora eu não quero usar mais, eu tiro. Por isso, alguns estudiosos têm dito, óculos não é a melhor ilustração. Cosmovisão é, na verdade, a sua própria retina. É o seu próprio olho. Por quê? Porque, na verdade, você nunca está, ou nem sempre está, consciente de qual é a lente através da qual você enxerga a realidade. Então, você a tem, é um conjunto de crenças básicas, um conjunto de crenças fundamentais, que pode estar consciente ou inconscientemente,
mas está sempre ativa, determinando a interpretação e a nossa ação na realidade. Então, de maneira muito resumida, o que é uma cosmovisão? É uma malha hermenêutica formada por um conjunto de crenças básicas a respeito da realidade que determina a maneira como todo e qualquer indivíduo enxerga o mundo. Dependendo da nossa cosmovisão, nós enxergamos de um jeito. Dependendo da nossa cosmovisão, nós enxergamos de um modo completamente diferente. Ficou claro o que é cosmovisão? Sim, muito claro. Diante dessa fala do Senhor, eu queria perguntar, a primeira pergunta, em cima dessa breve introdução que o Senhor fez, qual a diferença de um cristão que estuda a cosmovisão e daquele que não estuda, que não leva tão a sério esse assunto? O que implica isso na vida dele, no cotidiano? Ou para um jovem mesmo que está na faculdade, ou para uma mãe que está em casa, ou para um cristão que vai para o trabalho, que trabalha, a maneira que ele vê todas as circunstâncias da vida. Qual é os benefícios daquele que estuda, que tem uma cosmovisão cristã, e daqueles que não estudam e desprezam muitas vezes, como o senhor mesmo disse, que é algo que está chegando agora novo, isso, e está aumentando mais esse conhecimento com respeito à cosmovisão. Eu gostaria que o senhor comentasse um pouco. Muito obrigado pela pergunta, Luan. Então, eu diria o seguinte, uma coisa é ter uma cosmovisão cristã, outra coisa é estar consciente da discussão sobre cosmovisão cristã. Então, eu diria, nem todo cristão precisa estar consciente das discussões a respeito de cosmovisão cristã. Então, por exemplo, nem todo cristão precisa conhecer os textos do James Sire sobre cosmovisão, nem todo cristão precisa conhecer os textos do Abraham Kuyper, os textos do Francis Schaeffer, embora esses textos auxiliem no entendimento da realidade. Mas, eu diria, nem todo cristão precisa conhecer a palavra cosmovisão, a origem dessa palavra, o seu desenvolvimento, precisa conseguir articular a cosmovisão cristã e outras cosmovisões. Nem todo cristão precisa fazer isso. Isso é mais útil para o teólogo e o cristão envolvido com o pensamento teórico. O grande desafio do cristão é ter uma cosmovisão cristã. Deixa eu usar a figura do óculos de novo. Você usa óculos como eu. Você sabe que algumas vezes, se você já usa óculos há algum tempo, você já procurou o seu óculos ou os seus óculos enquanto eles estavam na sua face. Não é verdade? Assim, você pegou aquela sensação de, cadê meu óculos? E depois você percebeu que ele estava no rosto. Por quê? Porque à medida que a gente vai usando o óculos, ele vai se tornando parte de nós. Parte da gente. Cosmovisão é assim. Não é tanto uma coisa a respeito da qual a gente fica falando o tempo todo. Mas é alguma coisa que se encarna em nós e a partir daquilo a gente enxerga a realidade ao nosso redor. Então eu diria que o grande desafio de um cristão é possuir uma cosmovisão cristã, mesmo que ele não esteja consciente de todas as discussões a respeito de cosmovisão cristã. E o que significa possuir uma cosmovisão cristã? Aí os estudiosos vão nos ajudar. Significa enxergar a vida através de 3 conceitos básicos, fundamentais. Quais são eles? Os conceitos de criação, queda e redenção. Então, essa é a maneira de se articular a cosmovisão bíblica ou a cosmovisão cristã. O que diz a Escritura? Qual é a história da Bíblia? A história da Bíblia é a história de como Deus criou o mundo, de como nós estragamos o mundo que Ele criou, quando nos separamos dele por meio da queda, e como Ele está, por meio de Cristo,
restaurando o mundo que ele criou e a gente estragou. Então, isso é o resumo da Bíblia. Se alguém me perguntar sobre o que fala a Bíblia, sobre como Deus criou o mundo, sobre como esse mundo foi estragado pela queda e sobre como Deus está restaurando esta realidade. Isto tem implicações para a minha vida como um todo. Não tem implicações apenas para a minha salvação individual. Isso tem implicações para a maneira como eu enxergo a realidade. Então, deixa eu dar um exemplo. Eu acredito que o cosmos é pessoal. Ou seja, o universo foi criado por uma pessoa. Quais são as implicações disso? Uma das implicações disso é que nós vivemos em um universo normativo. Ou seja, nós vivemos em um universo que é regido pela vontade de uma pessoa. A vontade de Deus. Existe, portanto, uma lei moral que é padrão absoluto para a maneira como nós nos portamos no mundo. Por quê? Porque o mundo é pessoal. Ele é resultado da vontade livre de um agente pessoal que não apenas traz coisas à existência, mas que regula o funcionamento dessas coisas. Se eu acredito que o universo não tem nenhuma pessoa por trás, na verdade nós somos apenas o efeito, o resultado de tempo mais matéria e um processo longuíssimo de evolução, eu não consigo sustentar coerentemente qualquer ideia de uma lei absoluta que rege a realidade. Então, se eu disser o universo é criação, por implicação eu tenho que dizer existe lei moral absoluta. Se eu disser o universo não foi criado, ele é obra do acaso e do tempo, então eu, por coerência, tenho que admitir o fato de que não existe nenhuma lei universal para reger o funcionamento do cosmos. Se eu unir essas duas coisas, se eu disser o mundo nasceu por acaso e existe uma lei universal que rege o funcionamento do mundo, eu estou tomando capital emprestado e estou sendo incoerente com a minha cosmovisão. Percebe? Se nós formos materialistas ao último grau, então comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Então, querer dizer, olha, o mundo surgiu por acaso, não tem nenhuma pessoa, e ainda resguardar que honestidade é uma coisa boa, que fazer o bem é uma coisa boa, e etc., isso é tolice. Não tem base para isso nessa visão de mundo. Então, qual é o grande desafio do cristão? É olhar para a realidade e interpretar todas as coisas a partir da visão de mundo que ele sustenta. Então, deixa eu dar uma outra implicação. Um cristão que diz, eu creio que Deus criou o mundo, mas eu acredito que a organização de modelos familiares é uma prerrogativa da sociedade. O Estado pode definir o que é e o que não é família. Veja, esse cristão não está levando as últimas consequências da sua cosmovisão. Porque ele está esquecendo que quem cria família e regula o funcionamento da família é Deus. Ele não está levando as últimas consequências da sua visão de mundo. Se ele diz, eu creio que Deus criou o mundo, mas para mim, beleza é uma questão completamente subjetiva. Não existe o belo e o feio. Eu é que decido o que é belo e o que não é. O que eu estou dizendo com isso? Eu não estou levando as últimas consequências à minha crença na criação. Veja, eu poderia ilustrar isso com a queda também. Por exemplo, um cristão que desenvolve uma maneira iracunda de falar. Ele fala de maneira irascível com as pessoas. Ninguém pode falar nada com ele, que ele já sai dando patada em todo mundo. E aí, quando ele é confrontado com isso, ele dá a seguinte explicação. Não é porque eu sou de família italiana. Eu tenho sangue italiano. O que ele está dizendo? As minhas distorções são resultado da minha dimensão biológica. Veja bem,
Não é isso que ele diz crer como um cristão. O que ele diz crer como um cristão é que tudo aquilo que é distorção é resultado da queda em pecado. O problema não é biológico, o problema é espiritual. E eu poderia ilustrar isso com redenção. O cristão que diz assim: eu acredito que a política ou que a educação salvará o mundo. E aí eu deposito a minha confiança em um determinado líder político ou em um determinado modelo educacional, como se aquilo fosse a fonte definitiva da minha esperança. Eu não estou sendo um cristão coerente. Porque o que eu acredito é que a única salvação definitiva para a humanidade vem de Deus por meio de Jesus Cristo. Então, o grande desafio do cristão em termos de cosmovisão não é tanto conhecer as categorias filosóficas de discussão de cosmovisão, mas é ter uma cosmovisão cristã, ser, de certa forma, dominado por essa cosmovisão e interpretar cada fato da vida à luz dessa lente ou desse óculos de 3 lentes, não é? Criação, queda e redenção. Entendi. Nessa mesma fala do Senhor, eu gostaria de que o Senhor também comentasse a cosmovisão. Ela só fica no intelecto ou ela também faz parte do coração do homem? Porque cara, excelente. O Senhor, pelo que eu tenho entendido, o Senhor tem falado do aspecto mais racional de como nós enxergamos a cosmovisão, mas eu também nas palavras do Senhor, eu entendi também que envolve também o coração, porque envolve a ação. Eu gostaria que o Senhor falasse sobre isso, se ela só fica no intelecto ou também no coração, nas nossas emoções, na nossa motivação. Excelente. Muito obrigado por essa pergunta, Luan. Ela é importantíssima e o movimento de cosmovisão cristã tem sido, inclusive, algumas vezes criticado de racionalismo por causa da sua ênfase nessa dimensão racional. Isso tem sido bem comum. Mas é verdade que o movimento nasceu com uma ênfase muito grande na dimensão racional, mas o movimento fez uma guinada, principalmente a partir de 2006, com uma obra do James Sire, que já está traduzida para o português, chamada Dando Nome ao Elefante. Ela foi traduzida pela editora Monergismo. E o Sire escreveu essa obra exatamente para revisar a sua definição de cosmovisão e para incluir na sua definição de cosmovisão o fato de que cosmovisão não é apenas um conjunto de ideias, mas é um conjunto de comprometimentos fundamentais. Então, quando o Sire definiu pela primeira vez cosmovisão em 1976, ou 78, se não me engano, na primeira edição de O Universo ao Lado, ele definiu como um conjunto de pressuposições. Isso em 78. Em 2006, quando ele escreve o Dando Nome ao Elefante, ele define como um compromisso, uma orientação fundamental do coração que pode ser expressa ou expresso em um conjunto de pressuposições. Olha a diferença. Na primeira definição, cosmovisão é um conjunto de ideias. Na segunda, cosmovisão é um compromisso do coração que pode ser expresso através de um conjunto de ideias. Eu só posso falar através de ideias. Mas eu estou falando de alguma coisa que ultrapassa, que transcende a dimensão das ideias. Então, eu tenho definido isso, Luan, dizendo que a sua cosmovisão não é aquilo que você pensa que acredita. É aquilo que você de fato acredita e que se revela naquilo que você faz. Ok? Então, existe aquilo que você acha que crê e existe aquilo que você de fato crê. E muitas vezes a nossa cosmovisão ela tem uma inconsistência entre aquilo que a gente diz que acredita e aquilo que a gente de fato acredita.
E para ilustrar isso, talvez o melhor evento no Novo Testamento seja o encontro de Jesus Cristo com o jovem rico. Você se lembra daquele encontro que Jesus teve com o jovem rico? Ele se aproxima de Jesus e ele fala como um bom judeu. Ele diz: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Então ele se apresenta a Jesus como um bom judeu. E Jesus pergunta: você conhece os mandamentos? E ele responde como um excelente judeu. Ele diz: eu não só conheço os mandamentos, mas eu tenho observado esses mandamentos rigorosamente ao longo da minha vida. Ou seja, eu tenho me esforçado para viver de acordo com esses mandamentos. E aí Jesus então olha para ele e diz assim: só falta uma coisa para você então. Já que você está bom nesse particular aí, na dimensão teórica você está legal, na dimensão ética você parece que está indo bem também, está obedecendo os mandamentos. Então agora só falta uma coisa. Vamos ver como é que está a dimensão ontológica, né? Ele diz: vende tudo que você tem, dá aos pobres e me segue. E diz o texto que aquele jovem saiu cabisbaixo naquele dia. Por quê? Porque o que Jesus fez com ele foi magistralmente, como Jesus e sabe fazer, expor o real compromisso do coração daquele jovem. Ele dizia ser um bom judeu, comprometido com Deus, mas no final das contas ele estava mais comprometido com os seus bens materiais do que com a sua religião judaica. Então, muito importante essa pergunta. Nossa cosmovisão não é aquilo que a gente diz que acredita. Eu posso dizer que creio que Deus é criador. A pergunta não é se eu sei articular ou não a doutrina da criação. A pergunta é se a doutrina da criação se vê encarnada nas decisões que eu tomo no dia a dia. Não é se eu sei falar sobre a doutrina da queda. É se a minha visão sobre mim mesmo, sobre os outros e sobre o mundo, na prática é impactada por essa doutrina. Não é se eu sei a Ordo Salutis, ok? Embora todas essas coisas sejam importantes. É se a minha esperança ela é baseada na doutrina da redenção. Então, é aquilo que a gente faz, mais apenas do que aquilo que a gente pensa. Entendi, pastor. Como nós devemos avaliar uma cosmovisão? Estamos num mundo que tem várias cosmovisões. Então, como nós devemos avaliar uma cosmovisão? Ok. Bem, os estudiosos de cosmovisão fora da tradição cristã, lembra, eu disse que cosmovisão nasceu fora, né? Depois, alguns pensadores introduziram esse conceito na cosmovisão, na tradição cristã. Mas isso não significa que só os cristãos se valem desse conceito. Existem outros estudiosos que fazem uso desse conceito fora da tradição cristã. Fora da tradição cristã, os estudiosos, eles não têm nenhum critério para avaliar uma cosmovisão. Então, para a maioria desses estudiosos, há um embate de cosmovisões na sociedade e aquela que fala mais alto é aquela que se estabelece como verdadeira. Ou seja, é uma briga de poder a relação entre cosmovisões. Aquela que se estabelece, dizem estudiosos, é aquela que ganha o status de cosmovisão verdadeira. Para nós cristãos, nós temos diferentes maneiras de enxergar a realidade. Mas isso não significa que todas as maneiras de enxergar a realidade sejam válidas. Elas são mais ou menos válidas à medida que elas se aproximam da maneira como Deus enxerga a realidade. Então, existe uma cosmovisão ou uma interpretação dos fatos que é a verdade, que é verdadeira, que é a interpretação que Deus dá dos fatos. Aliás, a gente não tem condições de discutir isso aqui, isso é assunto para um grande módulo de teologia, mas
só para nós que fato e interpretação se dissociam. Para Deus, fato é interpretação e interpretação é fato. Porque a palavra de Deus é criadora. Deus diz e as coisas vêm à existência. Não existe algo acerca do qual Deus fala a posteriori. Deus fala sempre a priori. Ele fala e as coisas vêm à existência. Então, a palavra de Deus é a interpretação final dos fatos. Então, como é que a gente sabe que a gente está enxergando a realidade de modo adequado? É quando nós estamos enxergando a realidade com os olhos de Deus, que nos são revelados através da Escritura Sagrada. Por isso que a Bíblia é extremamente importante. É que ela é a revelação da interpretação que Deus dá dos fatos. Veja, nós no meio dessa pandemia, a gente vê informação o tempo inteiro de todos os lados. Cara, tem hora que eu fico aqui na minha casa, eu fico perturbado com a quantidade de informação que eu recebo de todos os lados. É grupo de WhatsApp aqui, é Facebook ali, é jornal ali. E aí você vê uma pesquisa científica, ela aponta para um lado. Aí você vê outra pesquisa científica, ela aponta para o outro lado. Aí você vê um especialista falando, ele manda ficar em casa. Você vê um outro especialista falando, ele manda ir para a rua. E a gente fica perdido no meio dessa bagunça toda. Qual é o grande segredo para a gente centrar e não perder o coração no meio de toda essa bagunça? É perguntar, o que diz o grande especialista? Então, o que diz o grande especialista? Ele diz que existe um Deus, que está no trono, que essas coisas não foram originalmente criadas por ele. Ou seja, nós vivemos em um mundo decaído. Tudo isso é resultado da indignação de Deus e do fato de que nós vivemos num mundo onde o pecado existe. Ele disse que tem o governo de todas as coisas nas mãos. Ele disse que aquilo que o filho dele veio fazer na primeira vinda é o caminho para a restauração de todas essas coisas, não apenas da nossa vida, da nossa alma, mas da realidade como um todo. Ele diz que há um dia marcado na agenda em que o seu filho haverá de retornar a esse mundo para assumir o controle da história e extirpar os males da humanidade. Então, o que diz o grande especialista? Ele diz essas coisas. É quando eu olho para aquilo que ele diz que eu centro o coração e consigo passar por essa situação de maneira adequada. Então, como avaliar uma cosmovisão? Sempre à luz da revelação de Deus em sua palavra. Quanto mais próxima da revelação de Deus uma cosmovisão está, mais verdadeira e mais adequada ela é. Quanto mais distante da revelação de Deus uma cosmovisão está, mais inadequada e mais falsa ela é. Entendi, pastor. Gostaria de fazer uma pergunta prática. Como o senhor mesmo falou, quando se fala sobre cosmovisão, o foco maior são os jovens, que estão entrando na universidade, estão entrando em um mundo aberto. Mas qual é a idade que devemos ensinar nossos filhos sobre cosmovisão? Ok. Então, eu sou professor de teologia na área de cultura geral. E como professor de cultura geral, frequentemente eu sou procurado por pastores preocupados com os jovens e adolescentes. Então, eu recebo muita gente na minha sala, dentre os meus alunos, que na maioria das vezes são pastores, preocupados com os jovens e adolescentes ingressando na universidade, e eles dizem, reverendo, o senhor podia me ajudar a montar um curso de cosmovisão para os adolescentes e jovens da minha igreja? Esse é um dos pedidos que eu mais recebo na minha vida de professor de teologia. E, em geral, eu digo aos que me pedem isso o seguinte, olha, eu posso ajudar você a elaborar um curso de cosmovisão para os seus jovens e adolescentes, mas eu acho que a fase já passou. O momento já passou. Por quê? Porque agora não se trata mais de construir, formar uma cosmovisão.
trata-se de destruir para construir. Quando o indivíduo chega nos seus 15, 16 anos, quando ele chega nos seus 18 anos e está entrando na universidade, ele já assumiu um determinado conjunto de crenças fundamentais que agora precisarão ser mudados. E o trabalho é muito mais difícil do que o trabalho de construção. Então, agora não é mais um curso de cosmovisão, é um curso de apologética. Vai precisar destruir algumas coisas para construir outras. Então, minha sugestão é que nós nos esforcemos para trabalhar com isso com as crianças. Então, eu tenho agora pensado, junto com um grupo de pessoas lá no Andrew Jumper, como ensinar a Bíblia às crianças, apresentando implicações importantes de cosmovisão cristã. Acho que esse é o nosso grande desafio, ensinar as crianças a pensar nesse sentido. Veja, nem sempre é fácil, porque, por exemplo, crianças não estão envolvidas diretamente com macropolítica, não é? Elas não estão votando, elas não estão escolhendo representantes ainda. Então, é difícil fazer isso. Então, a gente talvez tenha que trabalhar com a micropolítica, né? O princípio de autoridade, a relação com os pais, a relação com os professores, e estendendo isso aos poucos. Mas o grande desafio, eu creio, da igreja é começar a fazer isso o mais cedo possível. E aqui, Luan, vai uma palavra para os pastores que eventualmente estejam nos ouvindo aqui e vão nos ouvir depois. Nós temos um problema na igreja brasileira hoje. Qual é o problema? Em geral, o nosso departamento infantil de igrejas, ele fica relegado ao esquecimento no planejamento e no investimento por parte das igrejas. Ou seja, nós investimos bastante no departamento de adultos, estamos preocupados com que os adultos estejam, de alguma forma, satisfeitos com o que eles recebem em termos de educação cristã. E as crianças, às vezes, são tratadas até meio no improviso, sabe? Meio no improviso. Uhum. Assim, qualquer filminho que botar lá para elas e fazer uma pipoca, vai resolver o problema e elas vão ficar quietinhas lá durante os 30 minutos de escola dominical, os 40 minutos de um sermão por ocasião do culto infantil e assim sucessivamente. Então aqui vai a minha palavra de alguma forma, repreensão, mas encorajamento aos pastores para que eles se preocupem com as crianças e o treinamento das crianças na educação cristã eclesiástica. Elas precisam ser treinadas, nós precisamos pensar nas próximas gerações. Entendi, pastor. A gente não pode deixar de falar um pouco sobre o coronavírus, né? É o tema mais atual, como o senhor mesmo falou. Como nós devemos olhar para essa situação que tem ocorrido aqui no Brasil? Como nós devemos olhar? Usando as lentes da cosmovisão cristã. Como nós devemos olhar para essa situação? Ok. Cara, eu não sei se eu estou pronto para responder essa pergunta. Não sei. Vou lhe dizer porque eu estou bem confuso no meio de tudo, sabe? Estou bem confuso no meio de tudo. Então, a princípio, o que eu tenho pensado eu acho que nós não estamos reagindo bem enquanto cristãos, num sentido. Eu acho que, em algum nível, esta pandemia é disciplina do Senhor, em algum nível, sobre a humanidade de modo geral, e sobre nós, a igreja dele, o povo dele. Deus fez isso várias outras vezes no passado. Eu acho temeroso a gente ficar interpretando assim, sabe? Isso está acontecendo por causa disto, a disciplina é por causa daquele fator. Acho muito temeroso a gente fazer isso, a gente não tem revelação para isso. Mas eu acho que um evento grandioso como esse, em um mundo decaído, pode ser visto
com clareza como uma manifestação do juízo temporário de Deus. Eu acho que a vara de Deus está sobre os nossos lombos nesse momento. E eu acho que como quem está com a vara sobre os lombos, a gente está falando demais. Falando demais. Acho que esse era um momento para recolhimento e reflexão do que nós podemos aprender a respeito de Deus e da nossa relação com Ele, com o próximo e com o mundo, através dessa pandemia. E eu tenho, por exemplo, refletido sobre a necessidade de pensarmos sobre o estilo de vida que nós assumimos como cristãos contemporâneos. Um estilo de vida altamente egoísta, muito centrado nos bens materiais e no dinheiro, pouco preocupado com o bem-estar do próximo e das pessoas mais carentes e necessitadas. Então, eu creio que essa é uma primeira coisa pela qual nós deveríamos nos arrepender diante de Deus, de termos assumido um estilo de vida pouco comunitário, muito individualista, muito diferente do estilo de vida elogiado da igreja primitiva, por exemplo, em que as pessoas com naturalidade abriam mão dos seus bens materiais para atender outras pessoas necessitadas. Nós vivemos num tempo de crentes absolutamente egoístas, com uma visão muito autocentrada. Então, acho que essa é uma primeira coisa que precisamos aprender. Outra coisa que nós precisamos aprender é sobre a prática devocional. Nós entramos no estilo de vida corrido no mundo contemporâneo e nós deixamos de viver cultivando a nossa comunhão individual com Deus e a comunhão da nossa família com Deus. Uma terceira coisa que eu acho que a gente deve e pode aprender é o valor do culto comunitário, o valor do ajuntamento solene. Nós vivemos no tempo da igreja online, não é? As pessoas estão, muitas delas, ignorando a importância da comunhão cristã, do ajuntamento solene e querendo viver a vida cristã no isolamento. E aí Deus, então, talvez esteja nos colocando e deixando em casa presos, longe dos nossos irmãos um tempinho, para a gente perceber como a companhia dos nossos irmãos é tão importante para nós. Então, todas essas coisas, eu creio, são verdades que nós deveríamos aprender nesse momento. E nesse sentido, Luan, eu acho que nós estamos agindo mal, porque nós estamos sendo muito apressados para falar, enquanto eu acho que nós deveríamos ser mais prontos a ouvir. Nós deveríamos receber a recomendação de Tiago agora. Todo homem seja pronto para ouvir e tardio para falar. Amém, pastor. Eu li um artigo recentemente do Senhor sobre arte e cosmovisão. Eu não sei qual foi o site, não me lembro. E o Senhor falou sobre isso, dessa relação entre a arte e a cosmovisão. E o Senhor argumentou dizendo que a moldura para um cristão que faz arte é justamente essa estrutura que o Senhor tem falado. Queda e redenção. O Senhor comenta sobre isso, que tem que ter essas duas ênfases. Sobre a queda e sobre a redenção. Em cima disso que o Senhor falou, eu gostaria que o Senhor comentasse um pouco sobre isso. Sobre essa relação que tem a arte e a cosmovisão, a maneira que nós cristãos devemos fazer arte. Ok. Esse é um assunto amplo, um assunto grande. Eu não me lembro qual foi o artigo que você leu. Talvez tenha sido um artigo introdutório que eu escrevi. Está inclusive no meu livro sobre educação, talvez. O Educação em Casa, na Igreja e na Escola, que é quando eu trabalho com as disciplinas escolares e as relaciono com a cosmovisão cristã. Então pode ser que tenha sido esse artigo ou um trecho dele que está em algum lugar na internet. Mas eu acredito que, em termos da relação entre arte e cosmovisão cristã,
Em primeiro lugar, a cosmovisão cristã valoriza a arte, porque a arte é uma expressão de criatividade, que é um traço da imagem de Deus no homem. Deus é criador e o ser humano, porque é imagem e semelhança de Deus, é um ser criativo. Então, a primeira coisa que a cosmovisão cristã faz é valorizar a arte. Então, o cristão deveria ser alguém interessado em beleza. Nesse sentido, talvez valha aqui também mais uma palavra para as nossas igrejas, para os nossos pastores, não é verdade? Às vezes eu entro em umas igrejas sem a mínima preocupação com a beleza. Na verdade, já fora, na arquitetura, a gente percebe como a gente perdeu de vistas o quanto a beleza é importante. Então, para um cristão, a beleza importa. O Schaeffer uma vez foi palestrar numa cidade e ele estava numa igreja e tinha uma comunidade hippie do lado. E Schaeffer tinha esse costume de dialogar com essas tribos da sociedade contemporânea. E o Schaeffer, num dos momentos de intervalo dessa palestra, ele foi nessa comunidade hippie. E ele voltou para a igreja para o segundo momento de palestra e ele disse: vocês deveriam ir àquela comunidade ali depois que acabasse a palestra. Porque eles parecem valorizar muito mais a dimensão estética do que vocês valorizam aqui. E eles não têm a noção de que o mundo foi criado por Deus e nós somos seres criativos. Então, o cristão deveria, em primeiro lugar, valorizar a arte. Então, esse é um primeiro elemento fundamental. Em segundo lugar, o cristão deveria, com base na sua visão de mundo, distinguir entre boa e má arte. Então, não existe o fato de ser favorável à arte e se interessar por ela, não significa que toda a arte seja válida. Porque, lembra, nós vivemos em um mundo criado e decaído. Então, a queda se faz presente nesta realidade. Então, o cristão precisa trabalhar com juízos estéticos objetivos. Ou seja, existe o belo e existe o feio. Veja, nem sempre definir o que é o belo e o que é o feio é uma tarefa fácil. Essa é uma tarefa dificílima para os especialistas de arte cristã, para os artistas cristãos. Meu trabalho como filósofo e teólogo é dizer: este é um pressuposto fundamental. Agora, quem vai dizer o que é o belo, o que não é o belo, como é que o belo se manifesta nas artes plásticas ou na arte sonora, isso são os especialistas dessas áreas que têm que trabalhar. Mas o pressuposto é: existe o belo, existe o feio, existe a boa arte e existe a má arte. E veja, eu não estou distinguindo aqui entre a arte que fala da redenção e a arte que não fala da redenção. Essa é a distinção que, em geral, a gente faz, não é? As pessoas dizem: olha, se fala da cruz de Cristo e etc., então é bom. Se não fala da cruz, não fala de Cristo e tal, então é necessariamente ruim. A gente faz essa distinção, chamando de música cristã e música do mundo, não é? Essa é a distinção que a gente faz. Veja, não é essa a distinção que eu creio que um cristão deve fazer, é a distinção entre a boa arte e a má arte, a música ruim e a música péssima. O Yuri aqui está falando que ele é o belo, ok? Talvez ele esteja se comparando àquele cantor belo, né? Ele parece mesmo aquele cantor. Se você olhar a foto aqui, um abraço, Yuri, para você. Alegria ter você aqui. Yuri é pastor e meu aluno, pastor lá de Belo Horizonte, da 8ª Igreja Presbiteriana. Então, esse é um segundo elemento importante. E o terceiro elemento importante sobre cosmovisão e arte, eu diria, Luan, é que o cristão deve se engajar na produção artística. Nós devemos incentivar os membros de nossas igrejas a se tornarem artistas. Nós vemos com olhos, com maus olhos, quando alguém
decide entrar nesta carreira como se ela fosse uma carreira pior do que outras. Eu diria, existem dilemas que um cristão na esfera artística terá de enfrentar? Claro que existe. Mas o cristão enfrenta dilemas em todas as áreas. Um advogado cristão que tem que defender um criminoso, ele também está no meio de um dilema. E ele vai ter que enfrentar dilemas nessa ocasião. Ele é um advogado, mas ele enfrentará dilemas. Um político cristão que tem que pensar uma lei e tem diante de si a discussão da união estável de pessoas do mesmo sexo, tem diante de si um dilema. Ou um professor cristão que está ensinando numa escola pública e tem a questão da pluralidade do ensino no ensino religioso, ele tem diante de si um dilema. Então, dilemas são comuns a todas as áreas. Artistas cristãos têm dilemas, como profissionais cristãos têm dilemas. Mas nós devemos incentivar cristãos a se tornarem artistas responsáveis, com o objetivo de que eles produzam responsavelmente boa arte e a esfera estética, de um modo geral, seja impactada pela beleza que esses cristãos possam produzir. Então, eu louvo a Deus sempre que vejo cristãos engajados com a arte, não apenas no ambiente eclesiástico, mas no ambiente extra-eclesiástico, fazendo arte para a glória de Deus no mundo de um modo geral. Amém. Alguns comentários não estão aparecendo aqui na minha tela. E algumas perguntas também não. Aqui está tudo paralisado, até mesmo aqui o pastor comentou. Se surgir pergunta na tela do senhor, o senhor está à vontade para responder essas perguntas. Tem algumas coisas. Tem muita coisa aqui, rapaz, no meu lado. Alguém aqui pediu para eu falar um pouco sobre política. Isso aí eu também consegui enxergar. Viu aí? Alguém pediu para eu falar um pouco sobre política e tal. Irmãos, o meu entendimento, basicamente, sobre política é o de que um cristão que leve a sério e seja consistente com a sua cosmovisão cristã, ele não pode assumir a dualidade esquerda-direita, que é a dualidade comum dos nossos dias. Ele precisa transpor essa dualidade e, portanto, ele não pode assumir coerentemente com a cosmovisão cristã, na minha opinião, nenhuma das duas tendências. Eu creio que tanto o conservadorismo radical quanto uma visão socialista ou comunista são visões antagônicas à fé cristã, que não combinam com a fé cristã e, de certa forma, não podem ser assumidas pelo cristão. Elas são cosmovisões idólatras. Então, a cosmovisão de uma direita radical, né, do liberalismo econômico, do conservadorismo mais liberal, é a idolatria do indivíduo sobre a comunidade. E a visão, ou uma visão política socialista ou comunista, é a idolatria da comunidade sobre o indivíduo. Então, eu não acredito que um cristão deveria assumir nenhuma dessas tendências, simplesmente porque a visão cristã de Deus é a visão de um Deus que é ao mesmo tempo uno e múltiplo. Doutrina da Trindade. Então, na visão política cristã, tem que haver espaço tanto para o indivíduo quanto para a comunidade, porque Deus é ao mesmo tempo uno e múltiplo. Então, eu tenho entendido que um cristão não deve se posicionar radicalmente, nem de um lado, nem do outro lado. Isso não significa que o cristão, em questões particulares, em debates específicos, não possa se posicionar mais para um lado ou para o outro. Mas é sempre um posicionamento situacional. Ou seja, naquela situação específica eu estou concorde com
alguém que defende tal postura, mas nunca assumir o pacote fechado de uma visão de direita ou de esquerda como visão política.